Fala, meu jovem, vocês estão bom? E no vídeo de hoje aí, como fazer a substituição do kit reparo do carburador. No caso aqui, o carburador duplo do Fusca. E não é porque ele tem corpo duplo, e sim porque eles são dois, um de cada lado aí. Cada um alimenta dois cilindros. Então esse aqui já foi refeito aí, tá limpinho. Então vamos lá. O carburador do Fusca é um dos mais simples aí. O simples, né, quando é um carburador só para o Fusca todo, é mais simples ainda. Mas aqui é muito fácil, então vamos começar com a desmontagem. Só lembrando, isso aqui não é um recondicionamento de carburador. É só uma limpeza, né, trocar os reparos, que seria a junta, o diafragma e tal. Quando se vai recondicionar um carburador, precisa se dar a plana, precisa fazer embuchamento de eixo e tal. Então não é esse o intuito aqui, é somente fazer uma troca e uma limpeza, né, e consequentemente fazer uma troca de reparo já, que seria as juntas. Então aqui na tampa, 6 parafusos fenda, só remover eles. Removido então, a tampa sai com facilidade aqui, ó. Não precisa nem tirar essa parte, ela já sai e aqui vai ficar junto. Então aqui na nossa parte de cima a gente vai ter o injetor, né? A agulha da boia e somente isso. Tem a borboleta aqui do afogador. No caso aí, carburadores a gasolina, ela nem é utilizado. Na tampa aí, a única desmontagem seria a agulha aqui, chave 14 milímetros, e remover a agulha e mais nada na tampa. Então aí está, aqui no caso vai ficar um buraco só, e aqui está a agulha aí. Aqui são as regulagens do nível da cuba, é feito por arruelas, aqui tem duas. Como está funcionando bem, eu vou manter assim. Só se lembrem, não utilize o ar direto aqui, porque pode danificar a válvula da agulha aqui. Na parte de baixo, aí a gente já tem a boia. A boia, vocês imersam ela, ver se ela não tá furada, nem nada do tipo. Ela tem que boiar, né, porque é uma boia. Então aqui vamos remover os giclês, né? Então tampinha da cuba, giclê em cima e da marcha lenta aqui. E aí vamos soltar os 4 parafusos do diafragma, que é a bombinha aqui que faz aquela injeção rápida, né? Quando você dá o pé, ele dá aquela esguichada. É esse diafragma que faz isso. Então, para quem se sentir desconfortável, que essa aqui é uma das regulagens mais importantes, é o momento onde você pisa e ele tem que injetar juntamente com o outro. Então, para se está funcionando perfeitamente bem aí, quem se sentir desconfortável, não soltem essa regulagem aqui para remover ele. Assim que soltar, ele vai ficar pendurado aqui sem problema algum, vai dar para fazer a manutenção aí. Então vamos lá, já tirei o giclê de cima, giclê de marcha lenta, a tampinha da cuba. Aqui dentro ele tem, não vai dar pra ver, mas aqui ele tem um giclê, só que esse daqui já tá todo comido, não tem mais pega de chave aqui por corrosão. Como ele está funcionando, eu vou manter ele aqui, porque para remover aqui precisaria se furar e usar uma extrator e depois colocar outro. Não é o tipo de coisa que a gente está buscando nesse carburador que está funcionando. Ele está passando, né? Ele ainda tem o furinho ali e tal. Ele só perdeu a fenda, talvez por corrosão aqui. Dá para ver como ficou muito tempo parado. Mas enfim, isso não vem ao caso no momento. Aqui, tirei os 4 parafusos do diafragma e é isso daqui que vocês vão encontrar. O diafragma e a mola. E olha o estado que está esse. Por incrível que pareça, o carro estava funcionando.
E então aqui só temos mais uma coisa a se remover, que é esse parafuso que faz a regulagem do ar aqui, para quem tá funcionando tudo certinho aí. Se não quiser tirar, ok. Se tirar, quiser contar as voltas, você vai ver que ele tem uma saliência, uma marquinha, e aí vai desrosqueando ele, vai contando aonde que ele tava. É claro que isso não é muito justo, quando vai limpar, vai montar lá, vai dar uma pequena diferença, vai ter que regular de novo, mas para ter uma noção de funcionamento, vai desrosqueando aqui e vai contando uma volta, duas voltas, três voltas, quatro voltas, cinco voltas e meia, e ele sai. É só um parafuso tipo uma agulha aqui que faz a regulagem do ar aí. Então agora tudo removido, fazer a limpeza. Existe, claro, banho químico para ser feito. O mais simples em casa para se fazer é thinner. Usar o thinner, que é o produto que melhor vai limpar isso aí. Não adianta tentar limpar com gasolina, porque já tinha gasolina aqui. Vocês podem ver que ela não limpa. Então o thinner aí vai ser uma das melhores substâncias para se remover. Então vai raspando, né? Pega uma chavinha, vai raspando aí, vai limpando e tal. E aí o indispensável mesmo é o ar comprimido, né? O ar do compressor, para depois de lavado tudo certinho, vir batendo nos furinhos onde fica toda a passagem do combustível aí, que seria aqui dentro. Ele passa aqui na marcha lenta, ele sai aqui, aqui dentro na cuba, onde ele entra para chegar no diafragma, enfim, em todos os furos aí que for achando, vai utilizando o ar. Se não tiver o ar comprimido aí, né, o compressor, aí infelizmente talvez não deva fazer uma limpeza muito boa, porque dentro dos dutos vai ser onde vai ficar a sujeira, né, mesmo lavando. Os dutos são muito finos, então é indispensável utilizar um ar e bater um ar em tudo, em todos os buracos, assim como aqui também, muito importante, principalmente neste. E não se esqueça do giclês também, passar um ar no giclês para vir fazendo a remontagem. Bom, depois de tudo limpo, vamos começar com a montagem. Então, a primeira coisa aqui, na tampa não tem componente, somente a agulha. Então aqui eu não vou alterar a regulagem, que são duas arruelas aqui, geralmente é uma só. Então no kit aí vem a arruela e uma arruela de papel. Então a arruela de metal é aqui na agulha e a arruela de papel é na porquinha da cuba. Então aqui não tem erro algum, é só vir e parafusar, rosquear ela aqui. Chave 14 e não precisa de muito esforço não. Então tá aí, a tampa já está ok. Agora temos todo o resto aqui. Bom, para quem removeu esse giclê, né, no caso aqui eu já expliquei, coloca ele por dentro e se aparafusa. Então aqui, juntinha de papel, e é só aparafusar aqui. E é só rosquear, depois dá um apertinho. Em cima, o giclê, também já limpo. Não vai ter como errar. Outro giclê da marcha lenta, aqui na lateral. Pode também se colocar a agulha da regulagem aqui. Se a gente removeu, né, com 5 voltas, a gente coloca com 5 voltas. É claro que eu acho que está muito essa regulagem, mas enfim, depois a gente vai regulando, é só para mostrar mesmo. Então, uma, duas, três, quatro e 5, na mesma posição em que a gente removeu. Então, duas coisas aí. Aqui,
daria para se remover essa base apenas soltando esse fenda e esse fenda aqui, e simplesmente tem uma junta aqui. Esse carburador já foi feito um processo de plana aí há pouco tempo, dá para ver como as planas estão, ó. Então, portanto, eu não vou remover isso aqui, que esse carburador já estava com processo de empeno, principalmente aqui na tampa. Dá para ver uma saliência que ele tem aqui. Ele tem um pequeno empeno aqui, mas já foi feito a plana, e então não dá para se corrigir mais do que isso aqui. Então a junta que está acabando de vedar. Então, quando eu disse que o serviço de remanufaturar, né, um carburador aí da plana devido a tal, precisa se remover isso daqui, né, para conseguir dar uma plana faceada aqui. Tem que se desmontar bastante coisa, assim como aqui na tampa, precisa tirar a borboleta, precisa tirar os injetor, agulha aqui e tal, para conseguir se planar a tampa. Então, não é esse serviço que eu vou ensinar aqui. Aqui é bom, vocês que vão fazer aí, pega uma lixa na superfície plana, seja um negócio bem plano mesmo, tipo um vidro, um mármore, uma madeira que seja bem plana. E aí coloca uma lixa e vem com ele passando. Se você vier na quina assim, é muito fácil. Deixando aqui liso para receber o diafragma. E a mesma coisa aqui. Mesmo que não se remova daqui, é só pegar, ó, e passar numa parte bem plana, para fazer a montagem aqui ficar bacana, para não dar vazamento. Aqui na parte de baixo também é possível se fazer, porque dá para se deixar tudo no nível aí. É só virar aqui e dá para se passar uma lixa também, deixando pelo menos um pouco mais plano aí. Só na parte de cima mesmo que realmente tem isso aqui, para tirar é ruim. Então essa aqui é a característica quando você vai fazer manufaturamento de um carburador, né? Ou seja, vai dar um banho químico nele, vai fazer embuchamento de eixo, vai dar plana, tudo. Ele vem zero bala, que não é o caso aqui, é somente todo o processo simples que dá para fazer na sua casa aí. Então aqui a gente já montou toda dessa parte, não tem muita sequência de montagem aqui, né? Desde que monte o giclê primeiro antes de pôr a tampa, e a boia antes de fechar, né? É claro. Então vamos montar essa parte do diafragma aqui. O diafragma é esse componente. E ele vai trabalhar com uma mola do mesmo jeito que a gente removeu. Esta mola vai aqui, ó, nessa circunferência. E esse pininho vai aqui desta maneira. Então é só vir e colocar ele com cuidado aqui. É isso aí. Vocês escolhem um furo que está mais alinhado aí. Coloquem o primeiro e o segundo aí para segurar. E aí simplesmente é só vir e fazendo o aperto. Lembrando, no carburador nunca se aperte nada com excesso, muita coisa. É bem de leve mesmo, claro, para não deixar solto. Mas tenha um senso na mão aí. Não utilize uma chave gigantesca, que vai conseguir fazer muita força com um pequeno esforço aí. E é isso aí. Então, tudo montado, agora só a parte da boia. Também é muito simples, ela tem um pino que passa aqui. Existem outros modelos de boia, mas é basicamente a mesma coisa aí. Aí esse aqui no caso tem essa trava. Então ela vai ficar assim e vocês vão colocar
na parte correspondente aqui da cuba, né? Não tem como montar errado, não tem erro. E aí chegamos à parte da junta aqui. A junta vem na parte de cima, não vai ter como errar também. Ela vai ficar assim. E aí é só vir com a tampa. Não tem como errar também. A agulha vai ser em cima da boia. É isso aí. Se certificou, né, que ele juntou ali. Só vir com os 6 parafusos e fazer o aperto também. Então, só uma dica aí para quem não tem o ar comprimido aí, um compressor que dê para limpar bem. Esses kits aqui de limpeza aí, bem barato e é legal. Auxilia muito aí na limpeza de giclê, na limpeza dos dutos aí. Então fica a dica aí também. É bem bacana e barato o kit desse, Mercado Livre, AliExpress, essas lojas da China aí também se encontra com facilidade aí. Então aí está nosso carburador finalizado. Só lembrando, né, mesmo que o aperto é pouco, apertem de cruzado aí, juntem os do meio e depois fazem um aperto em X aí, para não ter erro. Então assim que ficou nosso carburador duplo do Fusca finalizado aí. Só mais uma dica de equalização aí quando for colocar, que é uma das coisas mais importantes que ficam desregulada e no lugar lá no Fusca é um pouco mais difícil de fazer. Então vamos lá. Se lembra que eu falei desta parte aqui, que é onde você pisa, né, ela dá aquela esguichada rápida que joga lá para dentro. Isso aqui tem que ficar em perfeito sincronismo aí. Então aqui é onde se faz essa regulagem. Então encham a cuba aí para se encher, né? Ou antes de montar já tinha que pôr com combustível. Ou então aqui é só pegar com uma seringa e encher. Esse tubinho vai cair tudo lá dentro da cuba. E aí movimentando, né? Movimentando o acelerador aqui, já vai começar a jorrar. E aí vocês vê a mesma medida que vocês impulsionam aqui até ele começar a jorrar, tem que estar num como no outro. E consequentemente na haste da vareta isso tem que se acontecer do mesmo jeito. Então quando montar os dois carburador lá, que for dar o pé no cabo de aço lá, ambos aqui tem que puxar a mesma coisa, ou seja, quando começar um ejetar, o outro também precisa ejetar aqui para fazer uma equalização mais perfeita possível aí. Senão ele dá aquela falhada quando você dá aquela acelerada rápida. É isso aqui que faz com que ele ejete ao mesmo tempo. E aí sim, a parte de regulagem do carburador que entra em funcionamento aí. Aí é regulagem de ar e tal. Então, só fiquem atentos a isso. Com essas hastes aqui, às vezes tem muita folga. Essa aqui é do lado direito ali. Depois tem outra do lado esquerdo com regulagem. Às vezes ela fica com muita folga e fica se matando para tentar regular e não percebe que às vezes acelera. Esse daqui já começou a ejetar um tantão e esse daqui ainda nem começou a ejetar. E é isso que dá aquele buraco no pé. Quando você vai acelerar, você sente uma falta. Bom, então aqui no motor do Fusca, vou dar mais algumas dicas aí. Então assim que fica, um lado totalmente já montado, com mangote aqui, com o filtro de ar, tudo certinho. E o outro lado aqui ainda está sem a caixa do filtro, e afins. Aqui ele está no cru mesmo, como a gente regula. Então tem a linha de combustível, né, que vem, abre as duas mangueiras, chega uma aqui e evidentemente do outro lado também, retorno, mangueirinha que vai em cima do filtro e o vácuo aqui, e não tem mais nada além disso, e a mola, né, evidentemente puxando o acelerador para ele retornar. Então o importante de uma dupla regulagem é essas hastes, ela tem que estar bem certinha. Você pode ver que desse lado tem uma regulagem aqui, ó. Então mantenha ela bem certinha, dá uma acelerada e fica olhando
em um, tipo, mexeu, começou a abrir, já tem que esguichar, e mesma coisa do outro lado, e aí vai equalizando aquela regulagem que eu falei, né? Aqui no diafragma é uns 7 milímetros, então quanto mais você solta ela, ou seja, mais ela vai para lá, mais ela aperta e manda combustível. Quanto mais você tenta apertar ela, mais a ponteirinha que empurra o diafragma começa a recuar e menos combustível vai. Então é assim que se faz a regulagem aí. Aqui eu voltei a arruela, tava com duas arruelas, né? Se lembrem, e eu deixei uma só na agulha, porque tava muito baixo nível. Uma só é o padrão original do carro, não sei porque colocaram duas, tinha muito erro nesses carburadores de regulagem e afins, regulagem de vareta errada também. Então eu apanhei um pouco para fazer a regulagem aqui, mas ficou bacana, ficou equalizado. Depois da gente equalizar que tal, aí a gente coloca o filtro e faz a regulagem fina da marcha lenta aqui. Então, tô com o carro desligado, evidentemente, porque com ele ligado não ia conseguir explicar. O Fusca não é tão silencioso assim. Então, é basicamente isso. Para quem tem curiosidade de remover também, é só duas porcas, né? Uma desse lado e uma do outro lado aqui. Muito simples aí de se remover esses carburadores. Só soltar, puxar aqui e vai sair esse braço, tanto esse como o outro. Muito simples aí, então fica a critério de curiosidade aí. Não vou ensinar a fazer uma regulagem porque não é algo tão simples assim. Depende de N fatores de um e de outro. Não é um carburador não funciona perfeitamente idêntico ao outro. Então é mais a critério da pessoa que está fazendo a regulagem mesmo, saber identificar, né, qual carburador está jogando mais combustível, qual está jogando menos vazão de ar e afim, até conseguir fazer uma boa equalização. Eu recomendo sempre deixar a marcha lenta um pouco mais alta no começo para conseguir fazer uma equalização, dar uns tapas rápido no pé e ver se ele não vai segurar, se ele já vai corresponder. Isso significa que a regulagem do diafragma está ok. E aí sim vim baixando a marcha lenta gradativamente, vendo se ele para, dá umas aceleradas, ver se ele continua, sobe e depois cai. E aí sim monta tudo o filtro, capa tudo e aí faz a regulagem fina do acerto da marcha lenta. É mais ou menos isso. Não se esqueçam das mangueiras, né? Principalmente de vácuo aqui, uma e a outra aqui bem conectada, não ter entrada de ar falsa. É muito importante aí.